eu fico assim muito emocionado, vocês não sabem por quê, mas de fazendo as contas aí, esse ano faz 30 anos que eu fiz a primeira palestra aqui na cidade de Milhões. Tá? Então estou ficando velho. E ó, na época o Vicente já estava aqui, viu? Já era dirigente. Então, se vocês acham que eu estou ficando velho, vocês imaginam o Vicente. Vamos conversar um pouco então sobre os 150 anos do livro dos médios. Vocês veem como é que eu estou ficando velho, né? Quando eu comecei a preparar o slide, eu escrevi lá 100 anos do livro dos médios. Acho que não estou querendo envelhecer, né? Não, estou segurando. Aí eu falei, opa, é 150, não são 100, né? Então, vamos lá, viu? A FEB fez um selo comemorando 150 anos de O Livro dos Médios. Esse ano, muitos expositores têm feito trabalho sobre os 150 anos do Livro dos Médios. E, curiosamente, eu não. É o primeiro trabalho que eu faço sobre os 150 anos do Livro dos Médios. Mas eu posso assegurar para vocês que eu tenho mais de 40 anos estudando o Livro dos Médios. Tá? O Livro dos Médios está sempre na pauta da gente. Né? Ontem eu pedi, pelo amor de Deus, de espiritualidade, sábado é nossa reunião mediúnica na Associação Espírita Sena Xavier. Pedi, pelo amor de Deus, na página mediúnica, que eles ajudassem a dar algumas ideias sobre o que a gente deveria conversar. Porque esse é o tipo de tema que pode ser muito interessante e é o tipo de tema que pode ser muito chato se a gente não souber produzir bem o trabalho que está sendo feito. A gente pode chover no molhado, a gente pode repetir ideias que estão incrustadas no movimento espírita há muito tempo, que não vão nem para lá, nem para cá. Né? Então, há muitos riscos em cima de um tema como esse, por mais simples que possa parecer, por mais inusitado que possa parecer. E eles ajudaram a gente, deram algumas ideias, vamos ver se eles são bons de sugestão ao longo do estudo. Né? Então, a primeira coisa, vamos tentar recuperar esse livro na sua época. Para depois a gente poder discutir esse livro hoje. Né? Porque qual que é a importância do Livro dos Médios na sua época, quando ele surgiu? Tá? Então, todo mundo conhece, de uma forma geral, a vida de Kardec, a história de Kardec, a trajetória de Kardec. Mas eu queria lembrar alguns eventos que aconteceram em torno de O Livro dos Médios. Né? A sociedade que Kardec viveu era uma sociedade francesa, que a gente pode dizer que estava se descristianizando. Uma evidência que a gente tem disso é a própria biografia de Camille Flammarion. Vocês conhecem Camille Flammarion, não conhecem? 30 anos a gente fala deles, né, Vicente? Flammarion tem uma autobiografia onde ele fala como é que foram os estudos dele na infância dele. E na infância dele, as escolas que ele estudou desconstruíram algumas ideias que eram pilares do pensamento católico e do pensamento evangélico. Por exemplo, a Terra construída em 6.000 anos. Então a ciência tinha avançado, tinha poder de voz pelo menos, e as evidências que a ciência trazia naquela época era de que a Terra era muito mais velha do que 6.000 anos. E ainda continuava jovem, o pessoal está preocupado em envelhecer, aí vai começar a dividir-se. Certo? E aí então, outras ideias sobre a criação dos animais. Flammarion tinha escrito aos 18 anos um livro sobre a formação da Terra, planetários mundos habitados, e assim, não batia nada do que ele estudava com a ciência daquilo que era ensinado pela igreja. Então, ele começou a desenvolver uma atitude interna de ceticismo com relação ao pensamento cristão como um todo. Ele considerava aqueles erros tão críticos, tão marcados, que ele jogava tudo fora. E ele se tornava como um homem de sua época, cético das ideias cristãs. As ideias cristãs viravam uma espécie de ideias sociais. Tá? A igreja era um local para você frequentar, ou o espaço, a assembleia evangélica, né, protestante, era um local para você frequentar, para você ter o seu ciclo de amizades, para você estabelecer relações, mas aquelas ideias eram ideias que dificilmente conduziriam a sua vida, talvez do ponto de vista moral, mas não mais do que isso. Elas não serviam para poder explicar o mundo. E aos poucos, mesmo o pensamento moral cristão vai sendo desconstruído na época de Allan Kardec. Tá? Então, esse é o mundo que Kardec vivia. Ainda em embates
mas um pensamento cristão cada vez mais frágil dentro da sociedade francesa. Tá? E Kardec passou, na formação dele, por diversos tipos de espaços importantes. Né? Todo mundo sabe que ele estudou em Verdun, todo mundo sabe que ele tinha conhecimento de anatomia, todo mundo sabe que ele tinha conhecimento de educação, que na experiência dele de ensino, ele havia aplicado as ideias de Pestalozzi às experiências de ensino. Todos nós sabemos que Rivaio, né, que é o nome civil de Allan Kardec, Allan Kardec é um pseudônimo, o nome que ele adotou para poder escrever os livros espíritas, para as pessoas não confundirem aquilo que era a produção dele como educador ou como cientista daquilo que era a produção dele como cientista espírita, como espírita, de uma forma geral. Então, todo mundo sabe desse percurso de Rivaio. É menos conhecido a trajetória de Rivaio pelo magnetismo, mas as pessoas conhecem também. Rivaio estudou o chamado magnetismo animal de Mesmer. E, estudando o magnetismo animal de Mesmer, participava das associações que cultivavam o magnetismo como uma espécie de medicina alternativa para aquela época. Então, a ideia dos passes que a gente tem hoje no movimento espírita tem um pé nessa trajetória de Kardec pelo magnetismo. Se ele não tivesse tido a formação de magnetizador, talvez hoje a gente não aplicasse passes dos centros espíritas no Brasil. Tá? Em 54, então, na década de 50, surge na Europa todo no final da década de 40, nos Estados Unidos, a gente já tem todo um movimento ao redor do chamado espiritualismo moderno. Então, são médiuns que dão comunicação aos espíritos de forma pública e cobrada. Elas se tornaram médiuns profissionais. Recentemente eu publiquei uma série de trabalhos no blog que eu mantenho com o Espiritismo Comentado sobre as Irmãs Fox. Tá? E pretendo publicar ainda mais alguns, porque eu mostrei o lado feio, agora eu tenho que mostrar o lado bonito, né? Só criticar também não dá, né? Tem que mostrar o que sustenta a história delas. E essa ideia chegou na Europa, mas chegou na Europa como uma ideia assim, um misto de curiosidade e brincadeira. Tá? Vamos nos divertir. As pessoas se reuniam, tá? E usavam a mediunidade como fonte de diversão, como fonte de passatempo. Tá? A jovem queria saber se ela iria casar, com quem ela iria casar, se o marido era rico, se o marido era bonito. O jovem queria saber se ele queria ficar rico. Tá? E era esse tipo de perguntas que se dirigiam aos médiuns. Tá? E as chamadas mesas girantes, tá? Que está no capítulo do Espiritismo como um dos fenômenos da chamada mediunidade de efeitos físicos. E as pessoas sérias não davam atenção para isso. Isso era como se fosse uma brincadeira de adolescentes no dia de hoje. As pessoas idosas respeitam e tal, mas ficam à distância. É algo, é uma brincadeira, não é algo que a gente, tão preocupado com o nosso dia a dia, devesse se envolver com. E essa era a atitude de Kardec. Kardec, à época Rivaio, tinha a atitude da época. Né? Quando Fortier ele falava as mesas girantes para ele fala que não acredita naquilo, que acha que talvez o magnetismo animal, não o magnetismo dos ímãs da física dos dias de hoje, poderia explicar, ou então, se ele provasse que as mesas podiam tornar sonâmbulas. Sonambulismo era um estado ao qual eram induzidas as pessoas que alguns magnetizadores levavam as pessoas quando aplicavam o magnetismo animal. Traduzindo para a linguagem de hoje, as pessoas aplicam passes e algumas pessoas sensíveis entram em transe como consequência da aplicação de passes. Tá? Então, era mais ou menos isso que Kardec estava falando. Tá? E ele fala a frase que ficou famosa também: se elas tiverem nervos para sentir, músculos para se mover, possam tornar sonâmbulas. Se a memória não me falha, a linha é essa mesmo. Né? Mas aquilo começa a incomodar Kardec, porque outras pessoas do seu ciclo de relações começam a procurar grupos fechados, não existiam centros espíritas igual a gente tem no dia de hoje. Tá? E Kardec então começa a procurar esses grupos. Primeiro vão de Fortier, porque a Fortier estava muito entusiasmado com esse negócio. Ele queria procurar pessoas menos entusiasmadas, menos simpáticas, pessoas que tivessem contato com o fenômeno, que não quisessem influenciá-lo, que deixassem que ele
chegasse à sua própria conclusão. E ele, então, frequentou 4 ou 5 grupos diferentes, dentro de Paris. Ele conseguiu ser apresentado. Geralmente eram grupos familiares. Geralmente, na família, existiam médiuns. Muitos dos médiuns jovens e adolescentes. E foi aí que Kardec começou a entrar em contato. E com algum tempo ficou claro para ele a questão de que se tratava de contato com inteligências corpóreas, inteligências desencarnadas, pessoas que já não mais animavam um corpo físico, como nós, mas que continuavam sendo pessoas. E ele então começou a se interessar em saber qual era o conhecimento dessas pessoas. E começou, portanto, a interrogar essas inteligências desencarnadas e a fazer uma série de perguntas. Algumas que fugiam bastante da formação dos médiuns da sua época. Algumas que eram muito ameaçadoras para uma jovem de 14, 15 anos, que não teria metade, 1/10 da formação que os nossos filhos têm hoje na escola, com 14, 15 anos. Especialmente as mulheres, a quem era dada uma educação separada. Existia uma educação para as mulheres se tornarem donas de casa, para as mulheres se tornarem, para se casarem e se tornarem um apoio dos maridos. Senhoras respeitáveis da sociedade. Então ensinavam-se coisas diferentes para mulheres e para homens. A experiência da escola mista, ela só vai se consolidar no século XX e olha lá, desde o século XX, a gente já vai encontrar escolas de separação de sexos e de conteúdo. A gente viu no último Enem agora, uma das escolas que se destacou no Enem é uma escola só para meninos. É o Colégio São Bento, lá, eu acho que no Rio de Janeiro. E o pessoal fala, poxa, mas voltamos ao século XIX. E eles lá se defendiam da prática que eles adotavam lá, da educação separada. Agora, certamente, apesar da separação dos gêneros, só ter meninos, o conteúdo, se esse colégio ensinasse para meninas hoje, o conteúdo seria igual. Apesar da liberdade que os colégios têm para poder escolher os seus conteúdos. Bom, ele fez então, ele não é o primeiro a fazer uma pesquisa sistemática, mas ele talvez seja um dos primeiros a se interessar por uma questão que não interessava os pesquisadores de então. A época, a ciência da época, era muito positiva. O que é uma ciência positiva? É uma ciência que se preocupa com as coisas que a gente pode perceber com os 5 sentidos, com aquilo que eu posso ver, com aquilo que eu posso ouvir. Então, nos Estados Unidos mesmo, os estudiosos dos fenômenos espirituais, eles queriam saber o seguinte: que força é capaz de gerar esse fenômeno? Que variedades pode ter esse fenômeno? Kardec se interessou por isso, mas assim que ele estava seguro que ele conversava com pessoas que viveram a experiência depois da morte, ele começou a perguntar coisas mais interessantes, que a gente diria mais ou menos assim: escuta, agora que eu consegui sintonizar o Skype, como é que é esse país aí que você mora? Como é que é o dia a dia aí nesse país? Como é que é esse mundo que você mora? Como é que foi a viagem daqui para aí? O que aconteceu durante a viagem? Os brasileiros são bem recebidos aí nesse país? Ou seja, Kardec começou a perguntar sobre o mundo espiritual e sobre o que existia, como é que era a experiência da morte, como é que era depois da morte. E a questão de Deus, que era uma questão que a filosofia já quase havia varrido dos livros de filosofia, tinha colocado à parte. A filosofia tinha assumido uma posição agnóstica, ou mesmo ateia, ou os filósofos espiritualistas passaram até o século XIX, existem, mas são relativamente poucos e menos lidos do que os filósofos de tradição materialista. Existia toda uma empolgação com a ciência. Quando a gente lê Camille Flammarion falar da sua idade jovem, o jovem astrônomo está totalmente assim, impressionado com as estradas de ferro que cortavam a Europa, com o telégrafo que permitia as pessoas falarem à distância. Hoje a gente olha para o telégrafo, coisa velha, ultrapassada. Esse povo não tem Skype, não, esse povo não tem internet, não. Nessa época ele estava empolgado com a tecnologia, ele estava empolgadíssimo com os balões. Ele chegou a ser balonista durante a Guerra Franco-Prussiana.
subir aos céus para poder dizer para os exércitos franceses quais que eram as posições dos exércitos alemães. Então, ele era um homem totalmente empolgado com o que a ciência tinha conseguido fazer com o modo de vida das pessoas. Então, todo mundo tinha uma visão muito simpática da ciência. Visão essa que a gente ficou com o pé atrás agora no século XX, né? Quando a gente começou a ver os efeitos da poluição do mundo, quando a gente começou a ver o que a ciência pode fazer numa situação de guerra, depois das bombas nucleares, quando a gente começou a ver também os riscos que o desenvolvimento tecnológico na mão de uma sociedade sem ética podem trazer para nós. Tá? E Kardec estava muito preocupado com a questão ética, com a questão do espírito, com a questão da existência imortal do espírito. E ele não estava preocupado com isso, não era também uma curiosidade de saber o que acontece do lado de lá. Ele, como pensador, ele começou a falar, poxa, se eu tenho clareza do que acontece após a morte, isso é muito importante para a gente poder pensar a vida. Eu não sei se vocês têm acompanhado, acredito que sim, está todo mundo acompanhando, a enxurrada de novos filmes que surgiram agora, recentemente, seja pelo cinema brasileiro, seja pelo cinema norte-americano e até europeu, tá? Dos filmes ligados à temática espiritualista. Tá? Então, muitos espíritas leram filmes, assistiram o filme. Eu estou trocando as bolas aqui. Você está diante de neurônios, eu trabalho. Acho que o espírito continua mais ou menos saudável, mas o cérebro já está cheio de falhas, vocês vão perdoando aí na trajetória. Não sei se vocês assistiram Além da Vida. O título é Além da Vida? Além da Vida. Além da Vida. Não, Além da Vida, do Eastwood. E tem o Matt Damon como médico. Tem aquela atriz francesa bonitona como médico, que viveu uma experiência de quase morte. Não médico, mas viveu uma experiência de quase morte. Todo mundo ficou, o movimento espírita ficou de sabão, né? Esse filme é realmente muito bonito, realmente chama atenção. Todo mundo ficou interessado num filme que fala sobre experiência após a morte, sobre um filme que fala de mediunidade, sobre um filme que mostra os médiuns lá na Inglaterra, alguns dos, não sei se vocês tomaram cuidado de ler o letreiro, mas alguns daqueles médiuns que aparecem no filme são de verdade, trabalham lá na Inglaterra. Tá? Então tem um médium lá que faz o papel de si mesmo. Tá lá no letreiro. Mas o que mais me interessou no filme, o que mais me chamou a atenção no filme, é que não é um filme sobre a morte, é um filme sobre a vida. O tema, aquilo que incomoda os personagens centrais é a vida. Tá? O que incomoda o Matt Damon não é ele ser médico, estava claro isso para ele, mas como é que ele ia levar a vida com a faculdade da mediunidade? Como é que ele podia interagir com as pessoas, casar-se, diante dessa faculdade que ele sabia que tinha, que era a mediunidade, e que de alguma forma, ao contrário do que é a fantasia, ainda graça na mente das pessoas, e muito movimento espírita, nossa, fulano é médico, fulano deve ser espetacular, deve ser moralizado, deve ser inteligente, tá? E ele mostra, não, ele é um médium inseguro, um médium que sabe, que percebe que os espíritos têm a dizer, mas tem muito medo de ao dizer isso das pessoas, magoar as pessoas e sofrer junto com elas, tem medo que a mediunidade dê acesso a ele, a intimidade das pessoas, e aquilo ali, a afaste das pessoas. Então é um filme sobre a vida, é um filme sobre como viver, não é um filme sobre a morte. Tá? Eu voltei a estudar os estudos sobre Carl Gustav Jung, e ele sempre fala que a gente traz dentro da gente luz e sombra. A gente sempre traz dentro da gente, tá? O introvertido e o extrovertido. A gente tem sempre um tipo que é mais próprio da gente, mas a gente tem uma migalha do outro que está lá dentro da gente. Então, quando você se deposita diante da questão da morte, você acaba pensando a questão da vida, a não ser que você seja um fanático e fique lá vivendo a morte lá o tempo todo. Então, ao contrário do que disseram alguns pensadores, o espiritismo não é a negação da morte. O espiritismo é uma alternativa para poder pensar a vida. E isso Kardec fez com maestria, porque ele ia explorando o mundo dos mortos e pensando como é que ficava o mundo dos vivos. Né? Explorando a interação entre os espíritos e pensando não só como é que ficavam os espíritos desencarnados, mas como ficávamos nós. Quais os problemas de nós, médios? Quais os problemas de
nós, pessoas que não temos mediunidade ostensiva, mas que vivemos um mundo repleto de seres incorpóreos que interagem com a gente. Tá? Isso é que é diferente da obra de Kardec e que incomodou tanto ao próprio Camille Flammarion, que eu estou falando e vou falar dele hoje, eu acho que é o tempo todo, que queria fazer algo semelhante ao que os americanos estavam fazendo. Ele tinha um projeto de estudos apenas positivista, apenas científico. E ele achava que Kardec tinha ido muito à frente, tá? Que ele tinha passado à frente os bois à frente do carro, quando ele começou a utilizar a filosofia, quando ele começou a dialogar com os espíritos. Então, o livro dos médiuns é algo fundamental, porque veja, aí a gente volta. Em 57, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Aí eu parei para pensar, puxa vida, 54, 3 anos, o sujeito publica o Livro dos Espíritos. Tudo bem que na primeira edição tinha tentado as questões, mas já na segunda edição, ele já estava corrigido e já tinha as 1019, 1018 questões das edições correntes do dia de hoje. É um calhamaço assim. Tá? E aí o autor parou de produzir. Tá? Para a universidade, se ele fosse avaliado nos dias de hoje, você, cara, muda para mim, ali acaba o Livro dos Espíritos. Se ele fosse avaliado no dia de hoje, ele estava bem demais, cara. A produtividade dele em matéria de publicação é enorme, é imensa. É maior do que os maiores cientistas nossos publicam, tá? Aqui no dia a dia. Embora nossos maiores cientistas publiquem mais do mesmo. Né? Mas vejam bem, em 58, ele começa a publicação da chamada Revista Espírita. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, o prazer de folhear a Revista Espírita, de ler, de estudar a Revista Espírita. É um negócio impressionante, a Revista Espírita. Não é uma revistinha, né, meia dúzia de coisas. Tá? É um calhamaço de 30 páginas que ele soltava mensalmente e regularmente. Regularmente. Tá? Sem internet, sem offset. E escrevendo a pena de ganso. E tendo que montar os tipos, o linotipo lá para poder fazer as páginas. Tá? É assim que ele publicava. E assim, ele trazia correspondência do mundo todo sem internet. Era tudo na mão. Tá? Realmente, quando a gente para para poder, só de olhar isso, a gente admira como é que essa pessoa, independente de ser espiritismo, a dedicação que a pessoa tem a algo que ela considera ser importante para a humanidade. Para ele, aquele livro muito cá entre nós, um estorvo, né? Passou o resto da vida dedicando, estudando, aguentando crítica, aguentando conversa fiada das pessoas que estavam no métier dele. Tá? Foi assim, não foi apenas um glamour, foi algo muito mais sofrido do que glamouroso na vida de Kardec, quando a gente vai estudando, assim, acompanhando assim, a formação do pensamento kardeciano. Podemos deixar para a segunda parte, nós vamos ter uma parte só para conversa, só para perguntas e respostas. Lá anota, porque senão vai acontecer igual aconteceu em Juiz de Fora. Quando a gente passou para a segunda parte, ninguém quis perguntar nada. Né? Então aí a gente vai anotando as perguntas e aí a gente continua. Se eu não souber, eu falo com você, tá? Vamos fazer um acordo já de vez. Tá? Então ele publica a Revista Espírita, tá? Que foi traduzida. Eu acho que a primeira boa tradução em português a gente teve em 1969, foi o Júlio Abreu que fez. Eu, por sorte, ganhei de presente a coleção inteira de uma companheira nossa, que era bem de vida lá no Centro Espírita. Ela resolveu apoiar a Edicel, então ela comprou uma meia dúzia de coleções, as coleções encadernadas, polidas e tal, e deu para aquelas pessoas que ela achava que iam estudar realmente. Ela guardou uma para ela e deu para outras pessoas. Eu fui um dos aquinhoados e guardo com carinho esse livro, essa lembrança até os dias de hoje. Tá? Depois ele publicou o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, tá? E funda também em 58 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então preste atenção, ele publicou o Livro dos Espíritos, é um livro de filosofia espiritualista, é um livro que fala das questões gerais, depois trata do mundo espírita ou espiritual, depois trata das leis morais, depois trata das esperanças e consolações, que é a parte costumeiramente menos lida do Livro dos Espíritos. Então ele fez um traçado geral das impressões que ele teve do mundo dos espíritos e da lógica da fala dos espíritos, tá? Enquanto em contato com eles. Quando ele publicou aquilo, o
livro foi tão bem recebido que ele começou a receber correspondência do gênero: escuta, como é que a gente faz para entrar em contato com os espíritos? E aí as pessoas começaram a ver que o contato com os espíritos não era uma diversão para passar o tempo. Tá? E aí ele se viu, sem querer, porque ele não queria fundar nada, ele não queria fundar um movimento espírita, ele não queria fundar uma federativa espírita, ele não tinha essa visão, ele queria fundar uma espécie de um lugar para estudar as relações com os espíritos, tá? Que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um instituto. Era muito comum isso na época. Tá? O pesquisador da área de química descobria alguma coisa relacionada ao plástico. Você não tinha as universidades que tem hoje, da forma com a qual elas estão montadas, então ele juntava aquelas pessoas que são simpatizantes, que querem também estudar o plástico, e montava um núcleo, até mesmo fora da universidade, para poder estudar o plástico. Tá? Então ele montou um núcleo para estudar os fenômenos espirituais. Personalidade forte, e se não fosse, ele não teria feito o que ele fez. Tá? Ele ganhou uma centralidade na sociedade parisiense. Tá? Mas, ele, na verdade, ele quis atrair, e ele conseguiu atrair muitas pessoas importantes. Mas ele não queria dizer como deveria ser o espiritismo nos outros lugares. Só que os grupos familiares começaram a procurar, as pessoas começaram a procurar Kardec. Então, ele escreveu um livro que é um resumão do Livro dos Médiuns, que ele publicou antes, que é esse: Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É um mini Livro dos Médiuns, é um Livro dos Médiuns resumidos. Tá? E depois, quando chegou em 1860, falou assim: não, eu preciso desenvolver isso mais. Então, desse livro, ele parou de publicar o livro e publicou o Livro dos Médiuns. Tá? Só que no início do século aqui no Brasil, quando o pessoal descobriu isso, aí baixou a primeira pessoa: nós estamos precisando desse livro. Porque o Livro dos Médiuns é um livro maçudo. Tem muita gente que não consegue pegar o livro e ler de cabo a rabo, se cansa na trajetória do livro. Então eu vou traduzir para o português, porque o outro, por ser simplificado, ele serve como uma introdução à leitura do Livro dos Médiuns. E o Wallace Leal Rodrigues, que foi sucessor de Caim Bachudo em Matão, ele também publicou as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Então, boas notícias: se você achou o Livro dos Médiuns difícil de ler, comece lendo instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que traz alguma coisa do Livro dos Espíritos, traz alguma coisa dos Livros dos Médiuns e dá uma visão geral da prática da mediunidade. Tá? E aí então Kardec começou a incentivar a criação de grupos sem querer centralidade. Tá? Mas como era o livro que tinha, todo mundo comprava e as pessoas começaram a trabalhar, especialmente nos países de língua francesa ou francófona, influenciados pela produção de Kardec, pelo trabalho e pelo pensamento de Kardec. Fundou a Sociedade Parisiense, em 59 publicou o que era o Espiritismo. A Sociedade Parisiense funcionou perto daquele palácio ali, não era um palácio, tá? Esse é o Palais Royal. Tá? Funcionou na Rue de Valois, França, tá? Mas é lá perto do palácio. Né? O francês tem essa vantagem, né? Por onde você anda, é palácio, é construção, é modernidade, né? Como diz um colega meu, ficar deprimido na França é bom demais. Você sai para passear pelas ruas da França e tal. O ruim é ficar deprimido no Brasil, morando na favela. Ali é que a coisa pega, ali é que o bicho pega. Né? Continuemos. Vamos lá. E aí, então, em 60, ele conseguiu esse lugar na Passagem de Santana e mudou a sede da Sociedade Parisiense para Rio de Santana. Né? E depois transferiu a redação da revista para Passagem de Santana. Essas fotos aí são as fotos que, não sei se vocês conhecem, um livro de fotografia sobre Allan Kardec, já tem forma de CD também, que um cineasta brasileiro, radicado na França, fez. Ele estava colhendo fotografias porque ele tem um projeto de fazer um filme sobre Allan Kardec para os franceses, resgatando a imagem de Kardec para os franceses. Então isso faz parte da pesquisa. E o livro é maravilhoso, né? Aí eu estou aproveitando a fotografia dele, né? Estou piorando a fotografia dele, botando para projetar, estragando o trabalho do homem. Tá? Mas ele deu a sorte de chegar na Rio de Santana e encontrar o prédio ainda montado, e o pessoal tinha acabado de pintar o prédio estava vazio. E
E ele pediu para tirar a fotografia, o pessoal deixou, porque lá eles gostam de artista e tal, né? Tem respeito por artista. Aqui o pessoal ia achar que era terrorista, né? Terrorista até que não, né? Sequestrador talvez, né? Terrorista não, ladrão, terrorista. Mas lá não, fotógrafo, gente boa e tal. Tá? Então deixaram ele fotografar, ele tirou algumas fotografias bem bonitas, em claro, escuro, usando, aproveitando a luz. Dá para a gente ter uma noção de como poderia ser o ambiente que Kardec trabalhou durante dali até quase a sua desencarnação. E é onde vai sendo cultivado o livro dos médios, onde vai sendo escrito o livro dos médios. Tá? Em 62, um ano depois do livro dos médios, como é que estava a sociedade? Ela tinha 82 sócios efetivos pagantes. Então você tem o sócio e você tem o visitante. Tá? Isso está muito bem descrito no livro dos médios. Um capítulo um pouco só pular. O regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec colocou lá. Escuta, ele pensou até na questão institucional. Como é que é hoje, como é que a gente fala do Centro Espírita? Como é que é o Estatuto do Centro Espírita? Ele publicou o Estatuto do Centro Espírita dele, a época. Então, a pessoa, para ser sócio da sociedade, primeiro ela tinha que se dizer espírita. Não valia chegar lá, fingir que era espírita na frente dos espíritas, fingir que era católico na frente dos católicos, e fingir que era cientista na frente dos cientistas, que não mexia com nada disso. Tá? Então ele tinha que acreditar na vida após a morte. Então ele declarava isso por escrito. Tá? E aí então, ele era indicado por alguém de dentro da associação. E aí então ele passava a se tornar sócio, e os sócios rateavam as despesas da instituição entre eles, inclusive a despesa da publicação da revista espírita. Tá? E aí então são os 82 sócios pagantes, é isso. Tá? Não é a história que a gente tem hoje no Centro Espírita, que você monta um número de sócios, aí a pessoa faz uma doação simbólica e o centro fica lá no sufoco, né? na pindaíba, porque a direção quer fazer um negócio muito além daquilo que o quadro de sócios é capaz de sustentar. Na Kardec ele tinha a mentalidade de contabilista, tá? Então ele conhecia as partidas dobradas, né? Crédito e débito. Ele tentava jogar as coisas dentro das possibilidades financeiras que eles tinham. E quando ele publicava o livro, era bem sucedido, com esse dinheiro ele ia publicar os demais livros, até o final da vida, quando ele e a esposa doaram o patrimônio deles para a continuação das obras espíritas. E depois a sociedade francesa tomou. A família da esposa, com a desencarnação da Gabriele, falou que a Gabriele não estava bem de cabeça quando não aceitou a doação dos bens para a continuidade do espiritismo. E a evidência que eles utilizaram na justiça para poder provar que ela não estava bem de cabeça de que ela nesse livro. E aí então o dinheiro foi tomado pela sociedade francesa. Coisas que a gente não conhece, né? Depois o pessoal fica falando, mas por que o espiritismo diminuiu na França? Diminuiu porque foi perseguido. Teve um golpe. Não foi ter N eventos na Europa inteira. Tá? A Federação Espírita Portuguesa teve a sede dela tomada pelo golpe de Salazar. Tá? Na Espanha, tá? As instituições espíritas também foram desapropriadas pelo governo da ditadura de Franco. Então, bom, essas coisas, eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, a intolerância contra o espiritismo, está no pesquisa sobre o espiritismo no Brasil. A gente comunicou nos eventos da LIPS, se a gente tiver tempo, na segunda parte a gente conversa um pouco também sobre a LIPS, se vocês quiserem perguntar sobre a instituição, o nosso trabalho, estou à disposição, mas eu fui contratado, né, para vir trabalhar de graça e falar sobre Kardec, ainda ficar feliz. Como a gente faz hoje no movimento espírita, a gente trabalha com o prazer de trabalhar. Isso já está muito bom, não tem gente que nem isso tem, né? Não tem prazer de trabalhar, a gente tem. A gente se diverte. Continuemos. Então, o Júlio Aveiro escreve que 61 foi um dos anos mais agitados da vida de Kardec, porque enquanto os anos anteriores foram anos de pesquisa e de construção, 61 foi um ano de confrontos. Começaram os confrontos com o espiritismo. O espiritismo já tinha notoriedade, a obra dele já tinha notoriedade. Em 61 que o nome de Kardec vai parar no índex proibitório da igreja. Tá? E vai parar com o livro dos Espíritos e o livro dos Médios. Do lado de gente como o Manuel Swedenborg, né? Como aquele famoso, a
fugindo da minha cabeça, estou segurando, o trem está fugindo. Aquele famoso poeta espírita francês, Victor Hugo, esse mesmo, tá? Também estava lá, não estava bem acompanhado, né? No índice, para mim, eu acredito que se eu tivesse na época, se eu tivesse mesmo o espírito inquieto que eu tenho hoje, ia ser meu guia de leituras, né? O que é proibido? É isso que eu quero ler. Isso aí é proibido. Não dá. Acho que eu ia ser assinante do índice só para saber o que ler ao longo da vida, porque só tinha gente boa lá, colocada lá no índice e tal. Então, mas Kardec não esperava isso, né? Eu acho que vocês conhecem, Kardec, ele acreditava que o Espiritismo fosse ser bem recebido pela sociedade católica. Por quê? Porque o Espiritismo vinha trazer provas positivas da existência da alma. Ele vinha trazer provas científicas de que a vida existe continuada depois da morte. Só que como os Espíritos não disseram que a vida continuava da mesma forma que se julgava que ela continuasse, a igreja se sentiu ameaçada, ele não aceitou entrar no espírito. A igreja chegou a enviar alguns observadores para sessões espíritas na Europa como um todo, não sei se vocês sabem disso. Eles assistiam e informavam lá o Vaticano, que ainda não existia, né, mas o núcleo, a igreja de Roma, sobre o que eles tinham observado, quais conclusões que eles tinham chegado. E tinham relatórios simpáticos e antipáticos, como acontece em tudo. Né? Então, foi um dos anos mais frequentes, porque ele começou a defender a obra espírita. Então, o Instruções Práticas virou o livro dos médios ou o guia dos médios dos invocadores. Ele ficou prometendo esse livro durante um tempo. Tá? Desde meados de 60, ele já falava que ia publicar o livro. Foi trabalhando no livro. O livro saiu em janeiro de 61. Tá? No início de 61. Esse lá, Bibliografia Católica, escreveu um trabalho enorme contra o Espiritismo. E aí Kardec, na revista Espírita, uma refutação desse trabalho, pegou argumento por argumento e desmontou os argumentos, ficou no nível, não no nível das pessoas, mas no nível das ideias, como deve ser um bom debate intelectual. Né? Em 61, veio o que nós espíritas conhecemos como Alto de Fé de Barcelona. O pessoal da história falou assim, não é um alto de fé. Tá bom, não é um alto de fé no sentido de que não mataram ninguém, no sentido de que não torceram o pescoço de ninguém, de que não deram a ninguém o direito de denunciar suas ideias e depois cortaram o pescoço da pessoa, não botaram fogo em ninguém. Tá? Mas os espanhóis que queriam ler os livros de Kardec, tá? Importados como Ristachado, tá? E que viram aqueles livros serem levados à praça pública e queimados, enxergaram naquilo ali um restolho da Inquisição. E a Alta de Fé era uma ação inquisitorial. A Inquisição já não existia mais formalmente, tá? Mas os espanhóis saíram na rua, gritando abaixo da Inquisição. Então, basicamente foi isso. Ele viu os livros dele, que era muito mais caro de se imprimir do que hoje. Tá? Hoje o GEC vai lá e consegue imprimir livros, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, tá? Tirar uma tiragem boa, não dá, João Marcos. Tá? Antigamente não, a tiragem era de 100, de 200, era um negócio caro. E pegar toda uma bagagem de livros que foi exportada, né? Ver aquele livro virar fumaça, foi um golpe financeiro no movimento espírita, não foi só um golpe moral, não foi só uma demonstração de poder. Tá? Foi um golpe financeiro também no movimento espírita nascente. Tá? Mas acabou que, como os espíritos disseram, ele acabou virando propaganda. Como propaganda é caro mesmo, né? No passado era o presente, tá? Não ficou caro, mas se propagou o espiritismo no meio dos espanhóis. Os espanhóis já estavam cheios da influência da igreja na vida civil deles. Eu cheguei a ler os trabalhos das revistas dos espíritas espanhóis. É muito interessante, porque não parece muito com as revistas que a gente lê hoje. Tá? Tem uma revista que eu li, que eu já não vou conseguir lembrar o título, porque são muitos, os espíritas espanhóis eram muito aguerridos, eles tiram lá um capítulo inteiro para poder questionar a nova Constituição espanhola. Porque mudaram a Constituição para o Estado ser um pouco mais liberal, mas naquela Constituição o casamento continuava tendo de ser na igreja. Ou seja, para você casar, você tinha que ser católico. Se você não fosse católico, não podia casar. E eles estavam lá pleiteando casamento em cartório.
Olha o tanto de coisa que a gente deve no espírito do passado. Tá? Eles lutavam no Estado Laico. Tá? E colocaram lá a sua posição e pagaram um preço alto por isso, uma sociedade controlada por uma instituição religiosa. Mas felizmente o mundo todo mudou hoje. Né? Kardec fez uma segunda viagem pelas províncias de Sans, que essa cidade eu não conheço, Lyon e Bordeaux. Lyon é a cidade natal dele. Tá? Bordeaux não fica muito longe de Lyon, tá? Mas fica mais ao sul da França. Essa é uma viagem mais local. A viagem grande de Kardec é a viagem de 62, que ele quase que deu a volta no território francês, passando por diversas cidades. E a de 62 é consequência dessa de 61. O pessoal chamou os espíritas de outras cidades e falou assim: não, Kardec veio, não quer que venha aqui na nossa, não vem na nossa também. Tá? E aí foram chamando, e ele foi então falando. E é interessante como que ele falou para os espíritas que eram trabalhadores, para os espíritas que eram operários. Tá? Ele tinha fé no espiritismo como algo importante para as pessoas dos diversos segmentos sociais. Ele não pensava o espiritismo só como elite intelectual. Era um espiritismo para todos. Eu acho que se Kardec viesse ao Brasil hoje, ele ia ter muitas surpresas agradáveis. Muitas coisas que ele imaginou se concretizaram no Brasil. E algumas coisas que ele nem imaginou se concretizaram também no Brasil. Tá? Bom, continuemos. Vamos aí. O Florentino escreveu o Alto de Fé de Barcelona, que fala não só do Alto de Fé, é um livro legal de se ler. O Florentino desencarnou tem 2 anos, um grande espírita argentino. Como o brasileiro tem preconceito com a Argentina, a gente conhece um pouco a obra dele. Agora que Miriam vem traduzindo os livros que o Florentino Barreira produziu ao longo da extensa produção espírita dele. Tá? O Centro de Cultura publicou o Alto de Fé de Barcelona. Está lá, o pessoal botando fogo. Tá? Então, já falei que ele se dirige ao operariado. O livro dos médicos foi tão bem recebido, ele respondia tanto a uma demanda da comunidade espírita da época, que em 61 já soltou a segunda edição. Esgotou a primeira e publicou a segunda. Tá? O cara ainda me escreve best-seller. Além de ter aquela publicação enorme, ainda faz best-sellers. Né? Ele publicou então o Espiritismo em sua mais simples expressão e prometeu na Revista Espírita que ia publicar esse livro, Refutação das Críticas ao Espiritismo, que até hoje não se sabe se ele publicou ou não. Ele disse que ele não publicou, apesar da promessa. Essa ele não conseguiu cumprir. Tá? Vamos lá? Está indo bem, gente? Está cansativo? Não. História é bom, a gente vai acompanhando a história e tal, os meandros, né? E aí o tempo passa, suave. Aí a primeira edição do Livro dos Médiuns, né? Como é que era a capa, o frontispício da capa da edição, era uma brochura, né? Uma capa de, sei lá, um papelão, né? Um papel mais grosso, né? De gramatura maior. Vamos lá. E aí, então, Kardec escreveu um texto, que eu vou sair pensando coisas dele, para a Revista Espírita anunciar a publicação do Livro dos Médiuns. E qual que é a impressão dele sobre o Livro dos Médiuns? Olha que texto legal. Então, primeira coisa, vamos no vermelho lá, preço da época, quem publicou, vamos deixar quieto. Se vocês quisessem dar uma lida lá na Revista Espírita, tá? Mas olha lá, ele enxerga o Livro dos Médiuns como um complemento do Livro dos Espíritos e acha que ele encerra a parte experimental do Espiritismo. Ou seja, ele dá metodologia de como trabalhar com os espíritos, de como fazer pesquisa com os espíritos. Tá? Essa é uma das propostas do Livro dos Médiuns. Então, o formato de uma reunião mediúnica deve muito ao Livro dos Médiuns. Por isso que continua sendo o segundo livro, ou o terceiro livro mais lido de Kardec, tá? Nos dias de hoje, tá? Na sociedade brasileira. Tá? Continuemos. Ele tenta esclarecer a questão da prática das manifestações. Ele passa muito da experiência dele de contato com os espíritos, o que ele aprendeu, como identificar os espíritos. Nós vamos falar um pouco dos conteúdos do Livro dos Médiuns. Mas assim, ele dá as dicas para quem está podendo falar. Ele se detém uma parte inteira do Livro dos Médiuns, classificando os tipos e as variações dos fenômenos mediúnicos. E a gente vê que ele esbarrou com uma rica fenomenologia mediúnica que vai dos fenômenos de efeitos físicos
e ainda não existiam materializações que vão acontecer lá na década de 80, aquelas de corpo inteiro, de mão, tá? Essas materializações não aconteciam. Aconteciam os lápis que subiam no ar, as cestas que se moviam mediante mínimos toques. Acontecia um fenômeno de efeitos físicos, tá? Mas as materializações ainda não. Daí a dificuldade de teorizar as questões da evidência e da percepção de espíritos materializados, que a gente passou a ter mais clareza depois desses fenômenos. Então, ele vai classificar, e não vai só classificar, ele vai tentar dar uma explicação teórica aos fenômenos. Então, eu estou enxergando isso, como se explica isso? Como que eu posso entender esses fenômenos que eu estou vendo? Isso Kardec faz o tempo todo nos livros médicos. Tá? E das condições das quais podem se produzir, mas a parte concernente ao desenvolvimento do exercício da mediunidade foi, sobretudo, de nossa parte, um objeto de atenção toda especial. Então, como desenvolver a mediunidade, como exercer, como praticar a mediunidade, ele se preocupou bastante com isso, ele se preocupou bastante com os médiuns. Não sei se vocês perceberam, mas ele começa falando do fenômeno. Daí a pouco, ele começa a falar dos médiuns, dos tipos de médiuns. Ele faz uma tipologia para os fenômenos e faz uma tipologia para os médiuns. E a gente fica, mas por que ele fez duas tipologias? Tá? Porque ele queria dar uma atenção especial aos médiuns, e que os médiuns conhecessem melhor suas faculdades, mais do que ele escreveu os fenômenos como um físico os faria. Tá? Ele trabalhou entre a física e a psicologia de sua época. Tá? Continuamos. Os inconvenientes nascem quase sempre da leviandade, quando se trata de uma questão tão séria. Então ele está lá atacando as pessoas que brincam com mediunidade. Tá? Recentemente, os que fazem experiência de corpo, os que querem utilizar a mediunidade como uma espécie de oráculo para as coisas, até sociedades espíritas, muitas vezes respeitáveis, mas que colocam a direção das suas sociedades à mercê dos médiuns e dos espíritos. Trabalham de uma forma muito divergente, tá, daquela que Kardec propunha na sua época. A gente pode conversar sobre isso na segunda parte. Que ele concebe os espíritos como as almas daqueles que viveram e no meio da qual estaremos infalivelmente de um instante para outro. Tá? Então, ele nos coloca lá, né? Estou conversando com os espíritos, olha, esse é o meu futuro. Esse é o futuro de todos nós. Ele não está só pensando no espírito como uma entidade, como a gente gosta de falar, entidade. Tem horas que as pessoas no trato da reunião mediúnica, elas tratam isso como se fosse um ser totalmente à parte, como se não fosse pessoa. E os espíritos se ressentem disso. Tá? Eles chegam e falam assim, meu irmão, perdoa. Que perdoa o quê? Você perdoa. Fizeram um negócio assim, assim, assim com você, muito mais leve, você está aí todo magoado, está falando perdoa. Isso não brota no seu coração, você não está falando isso no coração. Tá? Então, quando a gente esquece que os espíritos são pessoas, a gente acha que tem uma ritualística para tratar com eles. Porque a gente precisa tratá-los como pessoas e concebermos como espíritos. Olha que coisa interessante. Os opostos de novo, né? A conjunção dos opostos. Nós somos pessoas, mas somos também espíritos. Eles são espíritos e são ao mesmo tempo pessoas. Tá? Podemos conversar sobre isso também na segunda parte, porque eu estou fazendo essa falsa dualidade. Tá? Continuamos. Então, todas as manifestações espíritas inteligentes ou outras têm por objeto nos colocar em relação com essas mesmas almas e devemos respeitar o ser inteligente que sobreviveu. Ele está lá falando isso que a gente está falando com outras palavras. Tá? Continuemos, que é a verdadeira individualidade. Ou seja, os espíritos são pessoas. Os espíritos são pessoas. E ele tem por objeto fazer o espiritismo entrar nesse caminho sério, no caminho das relações dos encarnados com os desencarnados, da aprendizagem mútua de uns com os outros. Tá? Que todos os nossos esforços tenderão até esse dia. Se essa nova obra, em fazendo o melhor compreendido ainda, pode contribuir para impedir desviar sua destinação providencial, estaremos largamente pagos pelos nossos cuidados e nossas vigílias. Tá? Continuemos. Então ele já sabia que ele ia receber críticas, e a primeira crítica que ele recebeu é que ele estava querendo fundar uma escola dentro do Espiritismo.
Tá? Tinha os franceses que diziam que ele era o papa da nova religião. Tá? E tinha um pessoal que dizia que ele era parecido. Tá? Ontem, na reunião mediúnica, a gente leu uma página de Emmanuel, transcrita pelo Wallace, que o Emmanuel fala que a gente enxerga nos outros aquilo que a gente traz dentro da gente. Então, tem gente que a pessoa não pode andar bem vestida e fala assim, não é vaidosa. E o outro não pode comprar nada, você fala assim, um padrão, vou poder conseguir dinheiro para comprar. Como é que ele conseguiu comprar essa casa que ele comprou? Aí, às vezes, o sujeito comprou uma casa boa, mas foi com muito trabalho, foi com muito suor, foi com muita dificuldade. Tá? O outro não pode falar qualquer coisa mais inteligente que ele já olha e fala assim, não é parecido, metido. Tá? Eu vou dando diversos exemplos, mostrando como é que as nossas atitudes influenciam o nosso julgamento. Tá? Então, as pessoas, ao invés de se aterem à contribuição de Kardec, muitas tinham esse hábito, tá? De querer depreciar aquilo que não conseguem fazer. Né? E aí, então, já começaram a fazer com isso. Ele recebeu de uma forma até simpática. Ele falou que se fundar uma escola, tá? For fazer com que as pessoas procurem no Espiritismo um objetivo útil e aproveitável para a humanidade, porque ele fica muito feliz de estar fundando a escola mesmo, se for isso. Tá? Se for para a vaidade pessoal dele, ele acha tolice. Mas se for para servir a humanidade, ele concorda, está fundando a escola, não tem problema o pessoal dizer que está fundando a escola. Tá? Ele continua. Então, terminando, tá? Esse texto de Kardec. Deixa eu ver como é que está a barra. Opa, tem 20 minutos. Então, que a escola não tem necessidade de outro chefe, senão o bom senso das massas e a sabedoria dos bons espíritos. Ou seja, você está fundando a escola, ele não está se colocando no lugar de chefe. Você está fundando uma escola, ele está fundando uma escola para que todos os membros da escola possam participar da gestão e da continuidade dessa escola, em intercâmbio com os espíritos, sabendo identificar aquilo que eles têm a dizer e sabem. Tá? Olha a visão de Kardec, olha como é que é um negócio atual, tá? Isso aí que ele está colocando. Tá? Então, ele aceita só o título de propagador, é um dos títulos que ele aceita. Tá aí nessa... Ele não aceita o título de chefe do espiritismo, ele não aceita o título de... Ele só aceita o título de propagador, tá? Divulgador. Só para saber, tudo isso se encontra na revista espírita? Tudo isso, isso aí é a introdução, é Kardec escrevendo sobre o livro dos médios. Tá? Eu vim trazer uns negócios diferentes para vocês, né, gente? Se vocês trouxessem só mais do mesmo, vocês iam sair, puxa, o homem sai de Belo Horizonte, não traz nada diferente, não precisa nada, a gente tem que trazer alguma coisa diferente, né, para a gente pensar, meditar, né? Então, se fosse necessário um nome para a escola, ele escreveria em seu frontispício, Escola do Espiritismo Moral e Filosófico. Tá? Sendo que moral era um termo usado pela filosofia da época com o significado de psicologia, e não apenas com o significado da moral, da diferenciação entre o certo e o errado. Tá? A psicologia da filosofia é considerada filosofia moral. Tá? E para ela convidaremos todos aqueles que têm necessidade de esperanças e consolações. Bonito. Aí no final ele fecha, chamando a atenção do livro dos Espíritos. Ok? Allan Kardec. A gente não conhece Allan Kardec, né? É falando que isso está certo. O Espiritismo é desconhecido. Tá? 30 anos depois de eu ter escrito isso, ele continua desconhecido. Porque a gente cava e descobre coisas, ele tem que pensar, ele tem que meditar. Né? Então, eu peguei algumas capas, né, da FEB, especificamente. A que eu tenho mais velha que essa, eu não achei, já não tem internet, já tinha que digitalizar, não consegui, tá? Mas essa já é uma capa antiga, né, Vicente? Para nós é velha, é nova, né? Saiu ontem. Saiu do nosso tempo. Depois do nosso tempo, não sei, não é essa não. Tá, continuemos. Então, como é que é o livro? Então, eu não vou sair dizendo assim, título por título, não. Vou tentar fazer um apanhadão do livro. Então, olha só, Kardec tem uma primeira parte do livro. O livro tem duas partes. A primeira aparece no núcleo comum. O que ele está fazendo? Você quer praticar a atividade? Então, primeira coisa, tenha clareza de que existe espírito.
tem a clareza de que existem outras coisas além da mediunidade para poder explicar os fenômenos chamados espirituais. E aí ele coloca as muitas teorias. E ele não diz que a teoria dele está certa e que as outras estão erradas. Ele manda os espíritos conhecer os espíritas, conhecer todas e saber distinguir as situações que está havendo fraude, charlatanismo, daquelas que está havendo comunicação. As situações em que é o espírito, é o animismo que a gente fala hoje, o Kardec não usava esse termo, tá? Em que o próprio espírito médico está falando, é um fenômeno psicológico, não um fenômeno espiritual. E Kardec coloca todas essas coisas, até a teoria demoníaca, ele coloca. E a teoria demoníaca ele derruba, né? Questiona. Que ser é esse que pratica o bem e o mal, capaz de enganar as pessoas, que tem mais poder do que Deus? A contradição é essa na filosofia clássica. E aí Kardec derruba a teoria demoníaca. Tá? Então ele discute isso, se há espíritos, quais são as teorias sobre os fenômenos espirituais e quais são os tipos de espírito. E aí ele já começa a projetar a visão dele do movimento espírita. Ele fala, tem espíritos que são só experimentadores, que é mais ou menos o que estava acontecendo em grande parte do modern spiritualismo, dos espiritualistas norte-americanos e ingleses. Muitos só se preocupavam com o fenômeno, a descrição. Não que isso não seja importante, isso é importante. Tá? Mas ele achava que era limitar o escopo do espiritismo se ficasse só na descrição dos fenômenos. Algumas pessoas entenderam que Kardec falou que a gente não deveria mais pesquisar os fenômenos. Kardec não disse isso. O que ele disse é que o espiritismo se ampliou. Tá? Outra coisa, ele fala dos espíritas imperfeitos, que começam a ver as consequências da vida após a morte. Vocês já leram assim, devagarzinho, o Céu e o Inferno? Especialmente a segunda parte. Nós estudamos na nossa reunião mediúnica. Tá? Deu a louca, no nosso grupo, tem estudado Kardec na reunião mediúnica. Então a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para preparar o ambiente, mas antes a gente tem uma partezinha de estudo rápida de 30 minutos, tá? Em que nesses 30 minutos a gente já estudou. A gente já estudou quase todos esses livros, que são 30 anos de reunião mediúnica, né? Então, quase todos esses livros da literatura espírita sobre mediunidade a gente já varreu. Tá? Dos autores mais clássicos, conhecidos, Ivone Pereira, Cláudio Franco, Raul, Chico, a gente leu boa parte dos livros dedicados a mediunidades. E aí a gente começou a ler o Céu e o Inferno. E a estudar caso a caso. E aquela segunda parte do Céu e o Inferno, gente, é uma preciosidade. Agora nós estamos estudando um livro que chama A Obsessão, do autor chamado Allan Kardec, que é uma coletânea de trabalho de Allan Kardec feito pelos companheiros da União Espírita Belga, publicados também pelo Clarim, tá? No final dos anos 60. Em 69, o Wallace escreve a introdução dessa obsessão. É interessante como é que ele vai estudando caso a caso e como é que os casos mexem. Porque ele pega cada caso diferente, tá? Ele pega casos de espíritos, tá? O espírito que passa uma vida assim, com um corpo totalmente limitado e que consegue, com um corpo totalmente limitado, cheio de deficiências físicas, dar uma contribuição à família e à comunidade dele que a gente que tem um corpo perfeito não consegue. E aí o Espírito fala assim, olha, isso foi minha prova. Aí ele já desencarnado, ele fala, eu já passei por um momento de expiação. Esse corpo limitado não foi expiação, era uma prova, que aqui eu me coloquei. É o momento da reparação. O momento em que eu devolvi aquelas pessoas a quem eu levei aquilo que eu podia devolver. E eu queria saber se eu seria capaz de enfrentar essa situação mesmo ou não. Tem cada coisa, tem casos assim, que tocam, que são belíssimos. Então você imagina um espírita que passa por isso aí e que continua tendo uma vida dentro do centro espírita e uma vida fora da sociedade. Que não para poder pensar sua vida na sociedade depois de se deparar com todos esses depoimentos que os espíritos vão dando, que vão explicando. Espíritos que foram arrogantes, como a rainha do auge, né? e que se encastelam na arrogância, que se encarnam e continuam arrogantes, que sofrem tabu porque são arrogantes no plano espiritual. Então, como é que alguém pode passar por essa experiência, que é pessoal, que é de contato, e não parar para poder pensar a sua própria arrogância? Não parar para poder pensar o quão tolo a gente está sendo, se acreditando em alguma coisa, sendo que a vida que a gente vive é passageira.
Em breve a gente vai passar por uma grande modificação. A gente continua o mesmo, mas vai passar pelo menos por uma mudança de ótica, tá? Da nossa vida. Então, é disso que Kardec fala dos espíritas chamados imperfeitos. São aqueles que têm contato com a filosofia, com o pensamento espírita, mas que não mudam sua vida. Só acha bonito. Se a gente fosse chamar hoje, né? Um jeitinho mineiro, assim, com mineirense, aos espíritas igrejeiros. Os que vêm, assistem a palestra, acham lindo. O expositor fala de chão, e a vida continua a mesma coisa, não muda nada. Toca até as emoções, mas não muda as atitudes e os comportamentos. Toca até os pensamentos, e as crenças, mas não muda as atitudes e os comportamentos. É os espíritas imperfeitos. Então aqui vira um local, o centro espírita vira um local social, igual a igreja para muitas pessoas que não se dedicam à religião católica. Eu tenho muita admiração e respeito pelos católicos que o são de fato, tá? Que se identificam com o catolicismo, que fazem o seu trabalho. Eu tenho muito respeito por eles. Não é pouco, não é muito. E conheço que são gente muito boa, muito bons pensadores. Tá? E por fim ele fala dos espíritas cristãos. É engraçado essa identidade que Kardec faz com o cristianismo, tá? Desde o tempo do Livro dos Espíritos, quando ele fala de Jesus, modelo e guia da humanidade. O Espiritismo faz uma leitura do pensamento cristão, especialmente da contribuição ética do pensamento cristão. E com isso, hoje, a gente está na contramão dos filósofos, porque a maioria dos filósofos, tá? O João Marques estudou mais que eu, pode me mentir ou me desmentir, tá? A grande maioria dos filósofos, tá? Embarcaram por aquilo que agora chama de um relativismo, de um niilismo ético, de um relativismo absoluto. E tem dificuldade em colocar o certo e o errado. Tudo é relativo. Pode ser certo, pode ser errado, mas e como é que você vive sua vida? Ah, não sei. Na verdade, não sabe. Pode até te dar uma resposta bonita na hora, mas você vê que a pessoa está perdida. No meio dos junguianos, quando eles estavam falando lá da dualidade dos opostos, eles chegaram ao relativismo tal, eu virei para eles e perguntei, escuta, como é que vocês tratam um psicopata? A pessoa, psicólogo não, eu sou psicólogo, perguntando psicopata, aquele que faz o mal friamente, não se arrepende, que usa, que manipula os outros, tá? Que não está nem aí para a teoria dos opostos que vocês estão colocando, como é que vocês tratam? Eles não tiveram a resposta para mim. Eles falaram assim, do mesmo jeito, e aí eu fiquei a minha incredulidade inteira. Tá? Porque uma coisa é você utilizar a terapia junguiana para poder tratar uma pessoa que procura algum tipo de transformação. Ela é muito boa. Agora, alguém que não quer ser tratado, alguém que não se interessa, tá, por procurar qualquer tipo de ajuda, que está a fim de usar o psicólogo da forma mais útil possível para a consecução dos seus fins, e aí então eles começaram com os delírios lá, umas fantasias, falando assim, talvez aquele Hannibal Lecter seja o melhor exemplo de um psicopata individuado. Aí o outro mais pé no chão, mais vivido, e eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente usar Hannibal Lecter como exemplo de nada, né? Uma pessoa que literalmente devora os outros, um personagem que devora as outras pessoas, que come a carne dos outros, que mata os outros para sentir o prazer do gosto da carne na boca. Que não tem nenhuma consideração de outro, nenhuma, só vive em função do eu. E faz o que for necessário, desde que não seja preso, para poder viver em função do eu. Então, Kardec a gente chegava à necessidade da gente ter referências morais. Sem referências morais não se forma sociedade, não tem vida em sociedade. Bom, e aí então ele enxergava no cristianismo uma fonte para a gente poder pensar, tá, a ética do ponto da espírita. O que se deve estudar no espírita antes de buscar a parte prática? Eu acho que essa primeira parte é a resposta de Kardec para essa pergunta. Essa pergunta sou eu que estou fazendo. Então, antes de você começar a ver fenômeno, ver espírito, vamos começar a discutir as ideias. É aquilo que já se sabe hoje em ciência. Não existe um fenômeno sem uma teoria. Você, quando se enxerga um fenômeno, você tem uma teoria na sua cabeça. Vocês querem ter uma certeza disso?
Vai lá fora e olha para o céu. Vocês vão ver o sol, né? Hoje está meio nublado, mas vocês vão ver o sol. Tem sol aí, não é isso? Se vocês pararem aqui na Terra, olhar para o céu, vocês vão ter a impressão de que a Terra gira ao redor do Sol e o Sol gira ao redor da Terra. Não é? Ele não nasce eu sempre troco essas coisas. Ele nasce no leste ou no oeste? No leste. Tá? E se põe no oeste. Você não vê ele traçando? Como é que você sabe que a Terra gira ao redor do Sol? É porque existe uma teoria que explorou outras características que não só essa, que mostra que se uma pessoa estivesse em cima de algo que movimenta, ela teria essa impressão também. E aí vai dar outras evidências de que a Terra que gira ao redor do céu. Tá certo? Então Kardec já tinha clareza disso. Não adianta você chegar e entender o fenômeno espírita. Você vai na reunião mediúnica, vai chegar lá na nossa, vai enxergar lá a médium falando algumas generalidades sobre a vida de um espírito e vai falar assim, isso é criação da cabeça dela. Por quê? É com essa teoria que a gente foi alimentado desde quando ele nasceu. Então, é engraçado, né? A gente morar numa sociedade católica e ser alimentado com a teoria cética. Então é o catolicismo cético. Esse nosso, eu não acredito, de jeito nenhum. Acho que tem alguma coisa, que ela é uma pessoa ingênua, que ela é uma pessoa tola. Não é uma questão de ver fenômeno para fazer modificar as coisas. Tá? É preciso estudar, procurar, desenvolver, ter uma base, uma visão de mediunidade, uma visão de homem, uma visão de mundo, para a gente se lançar à prática, então a gente vai fazer com a verdade. A gente já sabe como é que é desesperador esses meninos que saem pegando carro sem ter nenhuma aula de autoescola. Eles podem até ter talento. Não, mas eu tenho uma esposa com uma perna 2 centímetros menor que outra, porque um menino de 14 anos saiu dirigindo pelas ruas, perdeu o controle do carro e atropelou ela em cima da calçada. Tá? Bom, tinha que ter estudado antes, né? E isso se era mesmo capaz ou não de conduzir o veículo antes de expor a sociedade ao risco. E o pai tinha que olhar, né? A primeira coisa que o pai fez foi: você não tem responsabilidade nenhuma por isso. Uma coisa triste, né? Muito triste. Ele poderia até ter dito: o filho roubou as chaves. Eu não vi quando ele roubou as chaves, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso. O pai é responsável pelo menor. É complicado, né? Bom, deixando minhas marcas para o passado, continuemos. Lição passado. Na segunda parte ele começa falando das manifestações espíritas, então ele classifica os fenômenos espirituais de efeitos físicos, depois de efeitos inteligentes, e faz uma tipologia dos médios, eu já falei, não vou repetir. E aí então ele começa a discutir a formação dos médios. Na formação ele dá uma atenção especial aos perigos da mediunidade. Eu não saio dizendo que a mediunidade é a melhor coisa do mundo. Tá? Os perigos e inconvenientes da mediunidade, o capítulo inteiro do livro dos médios, apesar de não ser assim um capítulo enorme, tem mais perigos do que o que Kardec colocou lá, mas ele já percebia a importância de se estudar os problemas da mediunidade. Como que o médium e o meio podem influenciar a prática mediúnica? Kardec sabia que a mediunidade não é só médium e espírito, vai depender do meio, das pessoas que estão lá, das coisas que o médium traz dentro da cabeça dele, da história passada do médium, das atitudes do médium. Continuemos. Um capítulo para a obsessão, e é engraçado esse outro livro, A Obsessão, que Kardec vai evoluir o pensamento dele depois desse capítulo sobre a obsessão no livro dos médios. Ele escreveu em 61 e ele continuou pesquisando até 69. Então, na Revista Espírita, a gente lê um episódio que são os processos de Morzine, uma obsessão coletiva. E Kardec refaz algumas das ideias que ele coloca no livro dos médios. Ele vai falar da questão da identificação dos espíritos, que é um ponto central no pensamento espírita, no pensamento kardeciano. Muitas pessoas, o espírito chega, se apresenta e todo mundo já sente o que é. Ele está falando que é Jesus Cristo, então é Jesus Cristo. Ele está falando que é São José, então é São José. Ele está falando que é o diabo, então é o diabo, existe o diabo. E Kardec fala que não. Que assim como as pessoas se apresentam falsamente umas às outras, elas continuam fazendo isso depois de mortes.
Assim como as pessoas se enganam sobre si mesmas, os espíritos têm visões equivocadas sobre a sua condição, o seu estado. Tá? Então é muito interessante ver Kardec fazendo esse trabalho com os espíritos ao longo da revista espírita, ao longo do Livro dos Médiuns, ao longo da obra dele. Tá? Fala das perguntas que se podem fazer aos espíritos, é um capítulo que ele tenta desconstruir o uso do espiritismo para interesses pessoais, para diversão, tenta dar uma destinação séria ao espiritismo, para que os espíritas possam entrar em contato com espíritos sérios. Tá? Fraudes, mistificações, contradições, embustes, tudo isso ele coloca, ele não nega, ele não fecha o olho e fala assim, não, é tudo lindo. O movimento espírita é maravilhoso, os médicos são todos honestos, tá? As pessoas são todas maravilhosas. Não. Ele lidava com pessoas concretas, que são o que são, com médios que são o que são, com espíritos que são o que são, que cabe a gente identificar como é que eles são, igual na vida. Não é assim quando você vai fechar um negócio? Você não olha para o cara com quem você vai fechar um negócio, vai comprar uma casa. Tem a sua parte e a outra parte. Tem suas obrigações e a obrigação da outra parte. Você não faz essa avaliação, será que ele vai cumprir a parte dele? Faz ou não faz? Se você não fizer, já vai passar para trás. É ou não é? A gente faz. Tá? Pode ser até que a gente se equivoque às vezes. Tá? Mas a gente faz, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Existe todo tipo de gente no mundo. E todo tipo de espírito no plano espiritual. E todo tipo de pessoa que se diz médium. Tá? E fala da organização das sociedades e das reuniões dentro das sociedades espíritas. Tudo isso está lá dentro dos mestres, no vocabuláriozinho final. Aqui dá uma visão geral da obra. Então, é uma obra escrita para pessoas que dizem assim, olha, eu acho que eu sou médium, eu quero praticar a mediunidade. Livro dos médios na mão. Melhor, grupo de estudo, que a gente pode debater, fica mais fácil. Às vezes só a leitura, ela é penosa, ela é difícil, já é uma linguagem de 150 anos atrás. Já tem palavras que já caíram em desuso, né, então a gente precisa procurar um dicionário para poder compreender, às vezes. Não usa o vocabulário nosso do dia a dia de hoje. Então, o grupo de estudo é sempre um caminho bom, mas eu sempre recomendo às pessoas que passem por Kardec, que leiam Kardec, façam um esforço para ler Kardec antes da prática da mediunidade. Porque ele dá uma base segura, uma estrutura geral para a prática da mediunidade, para o exercício da vida do espírita dentro da sociedade espírita, na sociedade em geral. Tá bom. Falar do conteúdo da obra, deve ter outra capa. Aí, já é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, que fez um trabalho bem interessante, está fazendo um trabalho de tradução bem interessante, porque ele está pegando as diferentes edições de Kardec e apontando as modificações que Kardec fez no passado do tempo no rodapé das edições. Inclusive na revista espírita. Inclusive na revista espírita, né? Muito bom. Então, com certeza, está prestando um serviço legal no movimento espírita. Independente se é melhor, se é pior tradução, isso é bobagem. Eu sou tradutor, eu sei que tradução é difícil de qualquer jeito. Tá? A não ser que aquelas pessoas, aqueles tradutores que são pagos, que tentam fazer o trabalho o mais rápido possível para se desenvolver dele, e que não tentam entrar no espírito do autor, para poder deixar o mais próximo possível do pensamento do autor, todos os tradutores, né? Todos eles cometem alguns tipos de escorregões, de erros ao longo do seu trabalho. Tá? Esse é um trabalho bem feito. Tá? Não é para ficar, eu leio a tradução do Evandro Noleto, vou ler a tradução do Guilherme Ribeiro, vou ler a tradução do Herculano Pires. Tá? Se você está achando, está querendo ser minucioso, lê o original francês. Né? Vai lá, estuda francês, lê o original francês. Se não quiser estudar o original francês, lê todos, põe um do lado do outro, lê, compara as diferentes, tenta pegar a essência. Tá? Mas não vamos ficar discutindo minúcias, que os espíritos falam com cara, é questões de palavras. Se entendem aí as palavras, pelo amor de Deus, se entenderam a essência do que eu estou falando, põe as palavras de forma que você se entenda, ao invés de ficar brigando com as palavras. Né? Bom, então, me pediram para falar sobre Flammarion, eu falei bastante coisa, não falei da trajetória dele como médium. Né? Ele é interessante porque ele é um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele encontrou o livro dos Espíritos na livraria, viu que tinha um capítulo que era a pluralidade dos mundos habitados, e falou assim, espíritos escrevendo sobre o meu tema, ele tinha escrito um livro, a pluralidade dos mundos habitados,
Aí ele vai procurar Kardec. Kardec, ele era jovenzinho, 18, 19, 20 anos. Kardec o convida para as sessões. Lá ele exercita a psicografia. E chega a psicografar boa parte dos capítulos da Gênesis que são atribuídos a Galileu. Da uranografia geral. E ele entra em conflito, porque ele fala assim, mas eu estudei esses assuntos. Será que é Galileu mesmo? Ou será que sou eu? E aí os espíritos começaram a fazer um banzé com o negócio. Será que ele é a reencarnação de Galileu? Explica agora isso, né? Eu estava falando do Wallace esses dias, aí eu projetei umas fotografias para a gente entrar no ambiente. Tem uma fotografia do Wallace novo, aí um brincalhão lá de fora, com oficina de água, igualzinho, se você tivesse um cabelo comprido assim, igualzinho, você era aquele mais novo assim de lado, que nem você. A outra virou assim, não sei se ele te inspirou ou se é outra coisa se é a sua reencarnação do Wallace. Eu sei que existe a bênção do esquecimento, então não me interessa muito saber se foi o Wallace, se ele está junto, inspirando, interessa que o trabalho sobre ele seja o mais sério possível, seja o mais útil possível para a comunidade. Tá? Os espíritas têm essas coisas, né? Aí começaram. O espírito de Flamarion, ele recebeu muito mal esses comentários. A gente mineiro nosso, nós próximo um pouco, né? Disso aí. Né? Eu faço uma brincadeira com a fala. Sem desrespeitar as pessoas, porque eu não estou falando o nome delas. E não deixo de ter menos afeto por elas. Tá? Afinal de contas, a intenção delas ao falar isso é a melhor possível com relação à minha pessoa. Tá? Então, fico até grato do carinho das pessoas. Embora não aceite a ideia que elas estão me vendendo. Né? Mas Flamarion ele acabou se afastando do movimento porque achava que as pessoas eram muito crédulas. Então ele se encastelou dentro da ciência e achava que tinha que pesquisar o fenômeno. Tá? E aí, no discurso de Kardec, ele é convidado para ser o sucessor de Kardec na direção da Sociedade Parisiense e ele recusa. Porque ele tinha esse incômodo dentro dele de ter que pesquisar. E aí então ele vai fazer isso ao longo da vida dele. Ele vai dedicar a vida dele à astronomia, à divulgação da astronomia, vai ser uma pessoa famosérrima na França por conta dos trabalhos de divulgação, nem tanto pelos trabalhos de pesquisa básica. E ao lado disso ele começa a pesquisar os fenômenos espíritas. E aí as melhores obras dele de pesquisa dos fenômenos são Desconhecidos Problemas Psíquicos, As Casas Não Assombradas. Eu posso falar uma meia dúzia que o movimento espírita geralmente não lê, porque lê os romances dele, que são romances ficcionais, e não entendem que é ficção, e acham que ele estava falando a verdade, e aí abandonam o Flamarion. Na verdade, ele fez ficções, ele usou da linguagem literária para veicular ideias espíritas. Então, Estela, Urânia, são todas ficções escritas por ele. É uma outra linguagem para falar as ideias. Né? E no Desconhecido você vê, ele é todo fenômeno. Ele nega o pensamento kardeciano o tempo todo. Ele não nega, assim, ele abandona, ele varre o pensamento kardeciano do pensamento dele. Né? Quando ele está chegando no final, ele começa a descobrir as mesmas coisas que Allan Kardec, com 3 anos de pesquisa, já não tinha se sentido seguro. Ele precisou de 30 anos de pesquisa para se sentir seguro naquilo que Kardec fez em 3. E aí então ele começa a se soltar um pouco mais ao final da vida. Retoma o movimento, retoma a divulgação e retoma a pesquisa da parte científica do espiritismo. Tá? Então é alguém que teve uma trajetória. Né? E me pediram para falar dele, para falar, para dar um recado, continuemos. Só curiosidade, ele tornou-se espírita depois de mais velho ou desde jovem? Não, ele tornou-se espírita jovenzinho. Tá? Com 18 anos já se identificar. Ele, lembra que para ser membro da Sociedade Parisiense ele tinha que fazer uma declaração de que ele era espírita? Ele fez. Tá? Participou. Mas sentiu os incômodos, as ansiedades, que é normal nas pessoas. Vocês vão ver isso em Madre Teresa de Calcutá. Esses dias eu estava lendo um texto lá sobre o confessor da Madre Teresa. Então ele falava assim, a fé dela era imensa, era muito grande. Da mesma forma que era grande a fé, era grande a dúvida. É a condição dos apóstolos lá, dos enviados. Tá? É muita luz desperta muita sombra. E o espírito tem que ficar entre luz e sombra. Entre a sombra, entre a escuridão e a luz. Tá? Interessante ver essas coisas. Porque a gente vê
A gente vê só a persona dos médiums, eles passam só segurança. Eles geralmente não passam ao seu lado seguro. E todos eles têm seu lado seguro. Tá? Quanto maior o médium, tá? Maior o seu lado seguro. Tá? Fala como psicólogo. Bom, outra coisa que me pediram para falar era das relações entre as pessoas. Vocês veem que apesar do Flammarion ter brigado ter saído, Kardec continuou considerando Camille Flammarion, convidando ele para voltar. Eu estou sabendo, mais 5 minutinhos para acabar. Tá? Aí a gente vai para a parte mais importante da manhã, que é o café. Lógico, que é o break. Mas é bonito, por exemplo, esse caso do Antoine Cousteau. Antoine Cousteau era um calceteiro. Ele tinha um cientista, um astrônomo, um literato, Victorien Sardou era médium da sociedade, né? Um artista, um calceteiro, alguém que vivia de sentado no chão. E quando esse calceteiro morre, esse Antoine Cousteau, os membros da sociedade vão em peso no enterro dele, lá naquele cemitério ali, aquele peso bonito, tá? Que é o cemitério de Montmartre, que era o cemitério mais simples da cidade de Paris à época. E aí então eles fazem um discurso emocionado da vida do companheiro, tá? E consolador para a viúva que ficava numa situação até financeiramente difícil. Tá? E eles diziam lá, não há muito tempo e nessas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida, o coração lacerado e desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos, de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração repleto de amor e de coragem, caro irmão, até breve, orai por nós. E aí, logo depois, ainda no enterro, o Cousteau manifesta-se através do médium, que era um dos desejos que ele tinha enquanto encarnado, e consola a esposa. Dá um alô para as pessoas e consola a esposa. Olha como é que a mediunidade se entranhou na vida das pessoas. Bonito de ver, né, desse outro lado. Todo mundo fala do lado intelectual de Kardec, né? Eu acho bonito o lado humano. Valorizo o lado humano. Olha o que ele criou quando pensa num grupo. Não é só um grupo de experiências, é um grupo de pessoas. Né? Um grupo de afetos, um grupo de emoções, de respeito. Um grupo de pessoas muito diferentes, uma sociedade muito intolerante às diferenças. Tá bonito de ver, isso é um legado. Tá? Continuemos. Tem observador do Pai da Egito, tem essa comunicação dele. Sim, na revista Espírita e tem no Céu e Inferno. Né? Tem os dois. Continuemos. E aí, então, os Espíritos pediram para falar, para tecer considerações sobre o livro dos médiuns. Essa daqui eu vou falar depois do lanche, porque todo mundo vai querer saber o que é. Volta isso, quantos, senão. Senão o pessoal vai ler tudo aqui agora e do lanche vai embora. Gente, muito obrigado. Então, vamos fazer um break, vamos parar.